Quais são as festas de Deus? Em que data elas são comemoradas? Quais são os seus significados? E de acordo com qual calendário elas são comemoradas? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Shalom Aleichem, boas novas diretamente de Israel para vocês. Bem-vindos a esse canal. Eu sou Israel. Nesse canal a gente fala sobre a Torá, sobre o hebraico, sobre a língua hebraica e sobre a cultura judaica. Se você não está inscrito ainda, você está convidado a clicar aí o botão de notificações e participar ativamente com a gente. Indo diretamente para o assunto agora, nós estamos aqui em Israel e também na diáspora, você que observa essas datas, essas celebrações, nós estamos nos dias da contagem do Omer. O que é o Omer? Era uma medida que era levada ao Beit HaMikdash, ao templo, e até hoje o que sobrou dessa contagem é somente a contagem, porque antes se levava um feixe do que era a cevada ou o trigo, era levada ao templo, ao Beit HaMikdash. Mas hoje nós contamos dia após dia, desde o segundo dia após Pesach, se começa uma contagem de 7 semanas. Como são 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias. E o 50º é o fechamento. O 50 tem esse sentido de círculo fechado, como a gente vê também no Jubileu, que são 50 anos, onde se fecha um período, onde tem um perdão de dívidas, a renegociação da distribuição das terras. Então a gente tem Shavuot, ou chamada também Pentecostes pela palavra 50, certo? Que são festas relacionadas, são períodos relacionados. E agora eu vou entrar em detalhe com vocês sobre as festas de peregrinação e sobre as outras celebrações que circundam essas três principais. Então eu quero escrever para vocês aqui para ficar bem claro, olha só. Nós temos primeiro Pesach, Shavuot e Sukkot. E onde na Torá estão escritos sobre essas convocações, sobre esses tempos? Em Levítico capítulo 23, a partir do versículo 1 começa dizendo: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israel, ve'amarta elehem, moadei Adonai. Olha só, daí a gente tira essa palavra que eu falei para vocês, moadei, são datas. Hashem falou a Moisés dizendo, transmite aos israelitas e fala para eles, há tempos específicos que vocês devem celebrar como festas sagradas a Hashem. E aí, a primeira celebração que diz aqui é o Shabat, é o 7º dia. Ele está colocado aqui como celebração, no capítulo 23 de Levítico. Então o Shabat, eu vou colocar ele aqui, porque ele está no meio de todas elas. Toda semana nós temos Shabat. Então toda semana existe uma convocação, existe uma festa. Além de ser um dia de descanso, o Shabat é também uma festa, é uma celebração. Pesach, vocês estão lembrados? O que a gente comemora em Pesach? A saída do Egito, Yetziat Mitzrayim. Ela é também chamada Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, por causa dos pães sem fermento, os pães ázimos. Vocês lembram da história dos pães ázimos? Então, tá aqui. Shavuot, a partir do segundo dia, 50 dias, ou 49, que culmina com 50, se celebra Shavuot. Então essas duas celebrações estão relacionadas. 7 dias de Pesach, durante o segundo dia se começa a contar 50, Shavuot. Shabat está no meio, Shabat é como o principal. Depois de Shavuot a gente vai celebrar agora, este ano, cai no dia 26 de maio. Olha só, vocês estão vendo aqui esse desenho do trio aqui representando Shavuot? É o dia que se celebra Shavuot de acordo com o calendário gregoriano. Então nós temos aqui Shavuot e nós temos aqui Sukkot. São as 3 festas de peregrinação, Shlosh Regalim. Essas são as 3 principais. Antes de Sukkot, um pouco antes de Sukkot, nós temos aqui 15 dias antes de Sukkot, a gente tem Yom Teruah. Yom Teruah é a festa das trombetas, é o toque da convocação, é o toque que vai chamar a todos para os 10 dias de arrependimento, chamados também de Yamim Anoraim, os terríveis dias, onde cada um vai fazer um Cheshbon Nefesh, uma conta da própria alma,
durante esses 10 dias que vão culminar em Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Yom Kippur é o dia que se dedica exclusivamente a pedir perdão, tanto a Deus como ao próximo. Então aqui nós temos Yom Kippur, antes de Sukkot. Passados 5 dias depois de Yom Kippur, nós temos Sukkot, que é a terceira das grandes celebrações e é também chamada Zman Simchateinu, o tempo da nossa alegria. Olha só que fechamento interessante e lindo, né? Porque nós temos Pesach, que é Yetziat Mitzrayim, Shavuot e Sukkot, essas três. Todas elas são conectadas com o ciclo de agricultura. Pesach é Aviv. Aviv é a primavera, é onde tudo floresce, onde tudo se faz novo. Segundo o calendário bíblico, esse será o princípio dos meses. Olha só, segundo a Torá, o princípio dos meses não é Rosh Hashanah, o novo ano judaico, segundo a criação, como é tido, certo? Mas é em Nissan, que é o primeiro mês. Depois de 50 dias nós temos Shavuot, que é também chamada Chag HaKatzir. Chag HaKatzir significa a festa da colheita, a colheita da cevada, a colheita do trigo, em geral a colheita dos grãos. E essa é chamada Zman Simchateinu e também Chag HaAsif. Asif é a colheita de todo junto. Asif é a reunião de todos os frutos e grãos, os produtos da terra. Então aqui a gente vê todos os ciclos da agricultura, começando em Pesach e terminando nesse período. A gente vê os ciclos da agricultura. Estes são os períodos, como a gente vê aqui, ó, Moadei, Moadei Adonai, Asher Tikreu Otam, Mikrei Kodesh Elehem Moadei. Mikrei Kodesh é uma santa convocação. Não é um dia qualquer, não é um dia que você faz o que quiser. Não, opa, parou tudo, começou um período e vamos ficar atento a esse período. O que significa cada período? Então a gente se conecta com tudo o que aconteceu em Pesach. A gente, como diz, cada um, como diz na própria Haggadah de Pesach, colocar-se no lugar de cada um, como se ele tivesse passado Pesach. Em Shavuot, a gente celebra a dádiva da Torá. A dádiva da Torá nesse período, justamente como relata a Torá, durante o período da saída do Egito, 50 dias depois, eles receberam a Torá. E é isso que se celebra em Shavuot, a festa das semanas. Foi a conclusão onde o povo de Israel foi formado em sua identidade completa como povo. Eles eram ainda os filhos de Israel, os filhos de Jacó, e agora eles são o povo de Israel que tem uma identidade e também tem um contrato, né? Eles têm um contrato assinado por Deus, escrito pelas mãos de Deus, que é a própria Torá. Então passa-se o ciclo, né, passando por Yom HaTruah, que é a convocação, e passando também por Yom Kippur, que é essa limpeza que se faz, o perdão que se pede a Deus e ao próximo. Depois, para entrar nesse período de Sukkot, que é o tempo de acampar junto, conviver junto. Então todas elas se conectam, todas elas têm um ciclo, e o Shabat ela está como no centro, como vocês verem aqui. O Shabat, ele é primeiro um dia santo, ele é também uma convocação e ele também nos remete ao descanso eterno. Ele faz alusão ao mundo vindouro, porque a nossa vida ela não se resume a isso que nós estamos vendo aqui. Ela é uma coisa muito maior do que isso. Quando a gente passa dessa vida para o mundo vindouro, nós apenas deixamos esse corpo que é totalmente falho e corrompível, para uma vida eterna. Nós falamos aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6 celebrações, sendo que o eixo são essas 3, são as festas onde deveria se subir a Jerusalém, onde estava o Beit HaMikdash, para se celebrar essas 3 festas de peregrinação. Nós passamos agora em Pesach,
em Jerusalém, foi muito interessante que quando a gente descia o caminho para chegar ao Kotel, que é o Muro das Lamentações, onde estava o templo, existia pessoas que estavam fornecendo água de graça para os Olim Aregel. Maim bechinam leolim aregel, maim bechinam leolim aregel. Então foi muito interessante essa experiência, ver essa valorização daqueles que estão peregrinando, daqueles que estão subindo, daqueles que estão cumprindo a mitzvah de subir durante esses 3 períodos aqui. Espero que tenha ficado claro essa explicação, depois a gente pode discorrer também em outra oportunidade. Essas são 3 celebrações principais: Pesach, Shavuot, Sukkot. O Shabat toda semana, está parte do ciclo geral. E também nós temos aqui Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, Festa das Trombetas, e Yom Kippur, que são dias. Eles são mais dias do que celebrações. O Shabat também é um dia, mas ele também é uma celebração. E essas são as 3 Shalosh Regalim, as festas de peregrinação, onde cada um deveria subir ao templo 3 vezes ao ano. Como diz a Torá, 3 vezes ao ano subireis. Conectar-se com isso, mesmo você que não é parte do povo de Israel, você que vê um sentido profundo em cada uma dessas celebrações, você também pode extrair o que há de melhor nessa convocação e fazer uso desse sentido espiritual para enriquecer a sua vida. Besorot Tovot, Leitraot, boas notícias. Até logo, a gente se vê aqui no próximo vídeo.